das coisas mais frequentes na indústria fonográfica são os relatos de mulheres que sofrem abusos emocionais, abusos de autoridade com homens ou abusos, enfim, de qualquer tipo que seja, com terceiros. E uma das coisas que a gente mais vê na história da música é definitivamente os abusos de ex-namorados de dentro da indústria contra essas artistas que acabam tendo suas carreiras boicotadas por essas pessoas serem influentes dentro da indústria. Então hoje eu separei 3 histórias para a gente poder discutir que tiveram uma repercussão bem interessante e que eu acho que vai poder levantar bem as nossas antenas sobre como homens são vingativos e tentaram muitas vezes atrapalhar carreiras. Antes da gente começar isso daí, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A primeira pra gente já começar aí jogando fogo no parquinho e assistir os brinquedos derreter é Rita Ora. A Rita passou um dos momentos mais difíceis da carreira dela depois que ela oficialmente conseguiu explodir e que começou a produzir seu segundo álbum de estúdio lá em 2014. Quem vai se lembrar disso daí? A Rita conseguiu ter um sucesso muito grande com seu primeiro álbum de estúdio intitulado Aura, que fez com que ela tivesse boas portas para participar de turnês com Coldplay, fazer turnês pela América, se apresentar em diversos locais, enfim, ela conseguiu hitar nos charts do UK, então a carreira dela estava muito bem impulsionada naquele momento. E obviamente, né, gente, a pessoa quando tá com a carreira impulsionada no primeiro álbum, deu muito certo, automaticamente a gravadora fala: minha filha, vamos lançar outro disco, e foi o que Rita fez. Nessa época ela estava namorando o Calvin Harris, que é aquele DJ super famoso que meio que nessa época entre 2011, 12, 13 e 14 as músicas dele estavam muito estouradas, ele estava fazendo muitos hits com mulheres. E a Rita, de estar namorando ele, obviamente trouxe ele para o álbum dela. Eles produziram muitas canções para esse disco dela e uma dessas canções foi o primeiro single que ela lançou, intitulado I Will Never Let You Down. Essa música fez um sucesso estrondoso no mercado e foi meio que a música que atravessou os oceanos, levando a Rita para outros locais onde ela não tinha tido hits relevantes ainda. Porém, no meio desse processo de todo o sucesso dessa música, ela terminou com Calvin Harris num término que não foi amigável e simplesmente o Calvin Harris, por deter os direitos autorais de composição e produção da música, ele simplesmente veta toda a promoção referente ao single. Isso meio que ficou explícito quando ela explicou por que ela cancelou a performance dela de última hora no Teen's Choice Awards, que seria uma performance de estreia do single, né? E ela falou que foi por causa que ele de última hora não permitiu, e ela disse que já estava ensaiando aquilo há mais de um mês e que foi muito frustrante ter que cancelar tudo simplesmente por causa desse surto dele. Além disso, ele também fez com que ela cancelasse e descartasse todo o seu álbum que ele havia produzido com ela. Então nenhuma música que os dois conceberam juntos foi lançada e a Rita acabou tendo que fazer tudo de novo um projeto e atrasando ainda mais todo aquele processo na sua carreira. Então assim, ela foi boicotada em I'll Never Let You Down com ele, o álbum dela também foi cancelado, deu a maior confusão e a vida dela ficou um caos depois daquele momento. Ele volta atrás e permite com que ela volte a cantar a música e afins só em 2017, basicamente 3 anos depois do ocorrido, e assim, nunca mais foi a mesma coisa a carreira de Rita Ora por desperdiçar essa música aí. Outra cantora que também fez um sucesso estrondoso, mas agora voltando lá pro mercado latino, foi a Belinda. A Belinda, ela tinha um retorno super esperado depois de tudo que aconteceu durante a fase do álbum Catarsis dela, em que ela fez uma turnê muito longa, em que ela teve álbum vazado, teve que refazer álbum, lançar álbum, ela conseguiu ter um sucesso mais ou menos, então assim, ela sofreu um pouco durante essa fase musical aí do Catarsis. Mas a Belinda não desistiu, ela continuou e afins.
Nesse período todo, ela estava namorando aquele ilusionista famoso de Las Vegas, o Criss Angel. E ela gravou uma música intitulada Bailalo com aquele super DJ, o Steve Aoki, que viria a ser o primeiro single do próximo álbum de estúdio dela. Ela faz simplesmente um clipe fenomenal no deserto de Nevada. Ela leva até o Cirque du Soleil para poder participar do clipe, então é uma produção monstruosa. E o Criss Angel tava por trás de tudo aquilo ali. E a Belinda também tem um término não amigável com ele e ele simplesmente veta o lançamento tanto da música quanto do clipe. E ele alega que a Belinda só poderia lançar se ela quisesse aquilo a partir do momento que ela pagasse todos os custos de produção do videoclipe, que foram muito altos. Então a Belinda acabou não lançando essa música, não promovendo nada, até basicamente o ano de 2020, onde esse clipe do dia para a noite vaza na internet e todo mundo tem aí essa performance incrível, esse videoclipe maravilhoso de Bailalo. E a gente percebe o quanto foi um desperdício que fez muita diferença na carreira da Belinda. Até hoje, né, ela não lançou um outro álbum depois do Catarsis. A vida dela tá assim numa fase onde ela tá gravando esse álbum já há um bom tempo, ela tá produzindo outras coisas, ela tá fazendo outras coisas da carreira dela, mas a esperança é a última que morre, né, gente? Vamos ver se ela vai conseguir se recuperar disso tudo e voltar a tomar o trono de princesa do pop latino, que é dela por direito. E o último aí, talvez um dos mais históricos quando o aspecto de homem que tenta atrapalhar a carreira de mulheres vem à tona, a relação do Tommy Mottola com a Mariah Carey, né? A Mariah conheceu o Tommy Mottola ainda jovem, ele era mais velho, ela se casou com ele e ele ajudou muito a carreira dela a ser impulsionada, afinal de contas ele era CEO da Sony Music. A Mariah passou por alguns problemas de casamento com ele e ela inclusive fala que ele era uma pessoa muito obsessiva e controladora. E basicamente durante toda a fase do álbum Daydream, que seria o álbum da Mariah onde ela de verdade poderia assumir certos controles na sua carreira, ela não teve. Ele podou bastante a imagem comercial dela, podou bastante as vontades que ela tinha de colaborar com algumas pessoas, então ela sofreu um pouco para conseguir fazer o Daydream do jeito dela. Mas ela acaba esse relacionamento oficialmente com ele e depois disso ela consegue fazer o que ela quer, mudando seus direcionamentos artísticos, lançando o seu álbum Butterfly, enfim, agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar de verdade. Só que qual que é o babado, gente? A Mariah começou a gravar algumas coisas para um futuro filme que ela ia lançar. Porém, a gravadora meio que ficou pressionando ela para ela lançar coletânea e outro álbum. Então, a Mariah deixou de lado tudo que ela estava fazendo pro Glitter e focou em produzir essa coletânea que fez o maior sucesso, o álbum Rainbow, e depois ela voltou pro filme. No período que isso tudo estava acontecendo, a Mariah foi uma das pessoas cogitadas a gravar a música do Titanic, que no caso seria a música que foi gravada pela Celine Dion. But, o que aconteceu? Essa música subitamente nunca apareceu na mão de Mariah. Ela vai parar na mão de Celine de alguma forma. Dizem que Tommy Mottola mexeu seus pauzinhos e fez com que essa música não chegasse até a mão de Mariah. Já pensou se Mariah cantasse My Heart Will Go On? Que hino que não ia ser? Também foi nesse período onde um dos mais famosos assuntos quando se fala em Tommy Mottola e Mariah aconteceu, que foi o famoso roubo do sample. Nesse período, a Jennifer Lopez tinha entrado para a Sony Music e o Tommy Mottola tinha assumido o controle da carreira da J.Lo, colocando ela em diversos locais, fazendo ela hitar e afins. Quando a J.Lo estava gravando o segundo álbum de estúdio dela, que veio a ser o álbum J.Lo, uma música intitulada I'm Real foi feita para esse álbum da J.Lo, usando, no caso, esse sample que previamente seria de Mariah Carey. E o que é que acontece? Segundo algumas fontes, no caso o próprio produtor musical, o Tommy Mottola sabia
que a Mariah ia gravar essa música, que existia Loverboy com o sample original dessa música. E pra Mariah não ser a pessoa a fazer isso primeiro, ele correu na frente e fez uma outra canção com a J.Lo para conseguir lançar antes e assim não permitir que Mariah lançasse Loverboy no Glitter e afins. Então essa história meio que fica como uma treta que até hoje, aí 20 e tantos anos depois, os fãs ainda ficam com esse ranço com o Tommy Mottola pelas coisas que ele fez com Mariah. E se eu concluo esse vídeo aqui, eu vou perguntar pra vocês. Vocês conhecem mais algum artista que sofreu esse tipo de efeito por causa de homem? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, beleza? Ó, um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.